33 anos depois de sofrer impeachment, o ex-presidente Fernando Collor está preso. Começa agora JBR News. Quando era presidente da República, Fernando Collor gostava de sair para correr usando camisetas onde ele escrevia frases com a intenção de passar mensagens para seus eleitores. Uma das últimas vezes em que ele fez essa saída da sua casa em Brasília para correr, ele usava uma camiseta com a frase: "O tempo é o senhor da razão". Alguns dias depois de correr com essa frase, Collor sofreu o impeachment e se tornou o primeiro presidente brasileiro a sofrer processo de impeachment. 33 anos depois disso, o ex-presidente Fernando Collor foi preso na madrugada desta sexta-feira no aeroporto de Maceió. O tempo tem tudo a ver, de fato, com essa história toda, até a condenação e prisão de Fernando Collor. Collor foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 2023 pela denúncia de corrupção. Ele teria recebido, segundo a denúncia e confirmada pelo julgamento naquela ocasião do Supremo Tribunal Federal, ele teria recebido 20 milhões de reais entre 2010 e 2014 como propina por meio de indicações políticas que ele fazia para resolver um contrato de troca de bandeira de postos de gasolina que era celebrado pela BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. Essa propina teria sido paga, segundo a denúncia feita, pela UTC Engenharia a Fernando Collor. Essa condenação aconteceu em 2023, ou seja, já tem 2 anos que essa condenação aconteceu, e desde então os advogados do ex-presidente Fernando Collor vinham conseguindo protelar a decisão final do Supremo e a sua prisão por meio de recursos, de embargos, como a Justiça fala, desse processo. Na quinta-feira, o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, derrubou o último desses embargos, ou seja, passou a não haver mais nenhuma possibilidade de recurso dos advogados do ex-presidente Fernando Collor. Não havendo mais a possibilidade de recurso, Alexandre de Moraes determinou a sua prisão. Pediu a confirmação pelo plenário virtual do Supremo dessa sua decisão, e essa confirmação ela vai acontecer durante este dia de hoje, esta sexta-feira, até o final do dia de hoje. Os ministros entrarão no plenário virtual para votar se confirmam ou não a decisão de Alexandre de Moraes. Mas nessa decisão, Alexandre de Moraes disse que a decretação da prisão não dependia dessa confirmação do nome dos ministros, ou seja, a prisão poderia ser efetuada antes da confirmação, e ela acabou sendo confirmada, efetuada às 4 horas da manhã no aeroporto de Maceió. Fernando Collor estava no aeroporto de Maceió tentando embarcar, quando então foi preso lá pela Polícia Federal. Enfim, é toda uma situação que no caso, de fato, envolve o tempo que estava escrito ali na camiseta que Fernando Collor usava quando era presidente da República em 1992, um pouco antes de sofrer o processo de impeachment. Fernando Collor foi o primeiro presidente
brasileiro eleito pelo voto direto depois dos 20 anos de ditadura militar. Ele foi eleito em 1989, depois de fazer um segundo turno com quem é hoje o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Naquela ocasião, naquela época, Collor venceu a disputa em segundo turno contra Lula. Foi eleito presidente e aí, então, quando estava ali um pouco pela metade do seu mandato, ele foi denunciado numa entrevista à revista Veja por seu irmão Pedro Collor, que denunciou que havia um esquema de corrupção dentro do governo que era tocado pelo tesoureiro na campanha de Fernando Collor, Paulo César Farias. Esse escândalo veio à tona, gerou uma CPI na época, uma comissão parlamentar de inquérito, e ao final dessa CPI, dessa comissão parlamentar de inquérito, o Senado da República decidiu então cassar o mandato de Collor num processo de impeachment. Pouco antes ali da decisão, Collor renunciou ao seu mandato, mas enfim, o processo continuou acontecendo apesar da renúncia e houve então a condenação ali pelo Senado e o impeachment de Collor. Naquela ocasião, as imputações feitas ali contra Collor nesse processo de corrupção acabaram não levando à sua condenação pela Justiça. O Supremo Tribunal Federal, naquela ocasião, considerou que não havia elementos de prova para condenar, então, Fernando Collor. Então ele não foi condenado pela Justiça, sofreu o processo de impeachment, mas não foi condenado naquela ocasião. Depois disso, então, Collor, quando pôde, depois de passar o tempo de inelegibilidade previsto ali no processo de cassação, Collor retornou à vida política, conseguiu se eleger depois senador pela República, foi senador durante algum tempo e depois terminou esse mandato de senador. Ele, enfim, estava só no comando das suas atividades empresariais em Alagoas. É nesse meio tempo que ele, então, acaba sendo envolvido em um braço de investigação da Operação Lava Jato. Essa condenação que acontece agora, ela é decorrência da Operação Lava Jato. E Collor deve ser uma das últimas pessoas condenadas e presas por um processo decorrente da Operação Lava Jato. Controversa Operação Lava Jato, que chegou a levar à condenação do hoje presidente Lula, que chegou a levar Lula à prisão, e depois, quando foram descobertos conluios entre o juiz da Lava Jato, hoje o senador Sérgio Moro, e os procuradores envolvidos nesse processo, as condenações contra Lula acabaram, nessa altura, sendo condenadas, sendo suspensas, sendo anuladas as condenações contra Lula por conta desse conluio. Isso não aconteceu nesse caso de Collor, porque esses processos não foram tocados, não envolviam nem aqueles procuradores, nem o hoje senador, na época, juiz Sérgio Moro. Collor, então, continuou condenado. A condenação, como a gente falou, aconteceu em 2023 e vinha sendo protelada por esses recursos dos seus advogados, até a prisão que acontece agora. Enfim, é um triste desfecho na carreira política de Fernando Collor, que, enfim, entrava para a história do Brasil já por ter sido o primeiro presidente eleito pelo voto direto da população brasileira em 1989, depois dos mais de 20 anos de ditadura, o primeiro presidente a sofrer processo de impeachment e agora, enfim, condenado e preso por decorrência da Operação Lava Jato. A condenação imposta pelo Supremo Tribunal Federal a Collor, que ele passa a cumprir agora, é de 8 anos e 10 meses de prisão. A gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação.
e pedindo aí para você seus comentários, o que você acha disso tudo, o que você acha das outras situações da política brasileira. Comenta aí que a gente sempre gosta de saber a sua opinião. E se você gostou desse conteúdo, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Um excelente fim de semana para todo mundo e até segunda-feira.